Esta videoaula trata sobre o conceito de volume em figuras geométricas espaciais. Aqui, é importante ressaltar a diferença entre geometria plana e espacial. A geometria espacial é a frente matemática que estuda a geometria no espaço, ou seja, é o estudo das formas que possuem três dimensões: comprimento, largura e altura. Apenas as figuras de geometria espacial têm volume. As figuras geométricas espaciais podem ser divididas em três grandes grupos: poliedros, corpos redondos e outros. Apenas os poliedros, que são os limitados por faces, serão explicitados nesse vídeo. A geometria plana, por outro lado, é a área da matemática que estuda as formas que não possuem volume. Triângulos, quadriláteros, retângulos, circunferências são alguns exemplos de figura da geometria plana. Antes de calcularmos o volume de figuras geométricas espaciais, no entanto, é importante explicar o conceito teórico de volume. Podemos ter muitas definições, mas para a matemática é o espaço ocupado por um curvo. Todo sólido geométrico possui volume e ocupa espaço. A unidade usual de volume é metros cúbicos, mas são usadas outras medidas cúbicas, como centímetro cúbico, quilômetro cúbico, etc. A definição de volume pode trazer a ideia errada de que dois corpos diferentes não podem ocupar o mesmo espaço. Usamos como exemplo esse recipiente e essa latinha. Sendo assim, uma das ideias mais importantes desse vídeo é que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço, mesmo que sendo diferentes. Um exemplo de uma figura geométrica espacial é o cubo. O cubo é denominado hexaedro regular, ou seja, tem 6 faces quadradas e iguais, e é um dos 5 sólidos de Platão, cujas faces são formadas por polígonos. O volume de um cubo depende da medida de sua aresta. Como um cubo possui todas as arestas de tamanhos iguais, consideramos apenas uma medida e seu volume é apresentado pela expressão volume é igual a aresta ao cubo. Considerando isso, um exemplo de aplicação cotidiana dessa fórmula pode aparecer no famoso cubo mágico. As arestas de um cubo mágico medem aproximadamente 5 centímetros. Logo, o volume do cubo pode ser demonstrado pela expressão 5 ao cubo. Ao elevar 5 ao cubo, estamos multiplicando por ele mesmo 3 vezes, isto é, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Assim, o volume de um cubo mágico é de 125 centímetros cúbicos. Já visto como calcular o volume de um cubo? Outra figura geométrica espacial que receberá parte do nosso foco é o cone, que possui base circular formada por segmentos de reta que têm uma extremidade e um vértice em comum. O volume do cone corresponde a 1/3 do produto da área da base pela altura, calculado pela seguinte fórmula: V é igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h, onde V é igual ao volume, π é igual a 3,14 e r é igual a raio e h é igual a altura. Assim, pensamos em uma situação hipotética na qual o raio da base do cone equivale a 5 cm e a altura da figura 10. Se aplicarmos a fórmula de acordo com esses dados fornecidos, temos que V é igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. E, portanto, V é igual a 1/3 vezes 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 10, que vai ficar igual a 257,5. Na fórmula para calcular o volume de um cone. Para calcular o volume de um cilindro, precisamos saber a medida do raio ou do diâmetro de suas circunferências. Um cilindro é sólido gerado por uma reta que se desloca paralelamente a si mesma e se apoia numa curva. Para calcular seu volume, precisamos multiplicar a área de sua base por sua altura, em forma de expressão. A fórmula é V é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Um exemplo cotidiano de cilindro são as latinhas de refrigerante. Não conseguimos saber ao certo quanto equivale o raio de sua base e sua altura. Então, imaginemos que o raio da base desta latinha mede 3 cm e sua altura 9 cm. Se aplicarmos a fórmula agora representada, V igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura, com base nos dados que nos foram fornecidos, iremos realizar a multiplicação 3,14 vezes 9 vezes 9, que vai ser igual a 254,34. No entanto, para que a demonstração das fórmulas de cálculo de volume das figuras sólidas não fique repetitiva, iremos citar quais as seguintes fórmulas correspondem aos cálculos do volume de um prisma, pirâmide e uma esfera. A fórmula V igual a B vezes C sobre 2 vezes A sobre 3 serve para calcularmos o volume de uma pirâmide. O que significa que a área de uma pirâmide pode ser calculada pela multiplicação da área da base por 1/3
da sua altura. A próxima fórmula, que é a multiplicação da área da base pela altura, V é igual a AP vezes H, se aplica ao cálculo do volume de um prisma. Por último, a fórmula V igual a 4π vezes R ao cubo sobre 3 serve para calcularmos o volume de uma esfera, que é a figura limitada por uma superfície esférica fechada que tem todos os seus pontos à mesma distância de um ponto em seu interior. Sendo assim, vemos que as fórmulas em si não são muito complexas, mas exercícios envolvendo o cálculo do volume de algumas figuras são difíceis e muito comuns em diversas provas como o Enem. Por isso, trouxemos alguns exemplos de questões envolvendo o assunto. O gabarito de todas vai estar no final do vídeo. Um reservatório em formato cilíndrico possui 6 metros de altura e raio da base igual a 2 metros. Determine o valor e a capacidade desse reservatório em litros. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 cm. O volume de madeira, utilizando na confecção desse objeto, foi de... Considere um reservatório em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas são 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 120 centímetros de profundidade. Bombeia-se água para dentro desse reservatório, inicialmente vazio, a uma taxa de 2 litros por segundo. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para se encher completamente esse reservatório, são necessários 40 minutos, 240 minutos, 400 minutos ou 480 minutos. Foi dito anteriormente que o cubo faz parte dos 5 sólidos de Platão. Como curiosidade, é interessante falar um pouco mais sobre o assunto. Os poliedros de Platão são aqueles que possuem características em comum, como é o caso do tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Os poliedros são sólidos geométricos cujos lados, chamados de faces, são formados por polígonos. Se um poliedro tiver duas faces distintas que não pertencem ao mesmo plano, e se cada aresta pertence apenas a duas faces, se suas faces forem formadas por polígonos planos, e se o plano de cada face deixar o sólido todo em um semi-espaço, ele será chamado de poliedro convexo. Mas existe uma classificação especial de poliedros, chamada de poliedro de Platão ou sólido de Platão. Para que possa ser poliedro de Platão, é necessário que o poliedro obedeça as seguintes disposições. A. Todas as faces devem ter a mesma quantidade de N de arestas. B. Todos os vértices devem ter formados pela mesma quantidade de M de arestas. E C. A relação de Euler deve valer V menos A mais F, que é igual a 2. Em V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Só existem 5 tipos de sólidos geométricos que podem ser classificados como poliedro de Platão. São eles o tetraedro, o octaedro, icosaedro, sendo que esses três possuem faces triangulares, o hexaedro e o dodecaedro, todos regulares. Em suma, volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo e as fórmulas para o seu cálculo são: prisma, área da base vezes a altura; cilindro, πr ao quadrado vezes a aresta; cubo, aresta ao cubo; cone, πr ao quadrado vezes a sobre 3; pirâmide, ABC sobre 6; esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Obrigada por assistir o vídeo!